1 João, capítulo 2, versos 7 e 8. Hoje nós estaremos aí dando sequência aos estudos nas cartas de João. Esta é a 6ª pregação. E o tema da mensagem hoje é: amar ao próximo não é opcional. Esse será o tema da nossa pregação. Vamos ler então em 1 João, capítulo 2, versos 7 e 8. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, abre o nosso entendimento, guia-nos, Senhor, pelas Tuas verdades, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na pregação passada, João ele estava falando sobre a obediência e que ela é evidenciada através de atos práticos e ela se expressa, em atos práticos. A obediência é evidenciada na nossa fé. Então a fé verdadeira ela é evidenciada por obras. E antes de nós entrarmos aqui no texto, para nós entendermos melhor o que João está querendo dizer, talvez você goste de estrogonofe, uma comida gostosa, mas se ela vier acompanhada de uma batata palha, fica mais gostoso ainda, né? Talvez você goste de uma feijoada, mas se ela vem acompanhada de uma farofa, fica melhor ainda. Uma batata frita, crocante, é gostoso, mas acompanhado com ketchup, fica melhor ainda. Ou um bolinho de chuva. Talvez você está acostumado a comer só ele, é gostoso. Se você colocar ali um leite condensado, ou a hora que for fazer na massa, colocar um granulado, ele vai derreter, vai ficar bem melhor. Então, nós vamos relacionar esse exemplo com aqui o que João está querendo dizer, para ficar melhor para o nosso entendimento. Então, João estava falando sobre a obediência, e agora ele está num ato de transição. Ele estava falando ali sobre o teste moral, ele estava dando ali ferramentas para os cristãos ali da igreja, da Ásia Menor, provar se aqueles mestres, os novos mestres com as novas doutrinas, eram verdadeiros ou não. Então, nós vimos o teste moral, que se encerrou no versículo 6 do capítulo 2. E agora estamos em transição para o teste social. João, aqui agora, ele está falando sobre um mandamento específico. E qual que é esse mandamento? Precisamos ler o versículo 9 para entendermos. João ele vai dizer: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, qual é o mandamento que João está dizendo aqui agora? O amor ao próximo. Então, é disso que João está tratando. E precisamos lembrar que João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas João, ele não se limita apenas a falar sobre amor. Você vê aqui João, já estamos na 6ª pregação, e agora queremos falar sobre o amor. Mas João, ele está combatendo ali a falsa doutrina, está ali combatendo os hereges, está ali defendendo o evangelho. Então, João, ele não se limita apenas a falar de amor. João, ele combatia o falso evangelho. Então, esse amor que é pregado por aí, Jesus te ama, e que não confronta ninguém,
é um amor diferente do amor de João. Porque o verdadeiro amor, ele vai confrontar o erro, ele vai confrontar o nosso pecado. O verdadeiro evangelho e o verdadeiro pastor que tem amor, ele vai confrontar o nosso erro. Porque imagina, as pessoas estão indo para o inferno e eu não aviso elas, eu não exponho o verdadeiro evangelho, eu sou o pastor mais sem amor que existe. Eu digo para elas que Jesus as ama e elas têm apenas uma viagem tranquila até o inferno. Então esses que pregam e falam que Jesus te ama e não confronta o meu e o seu pecado, na verdade esses pastores são falsos. Eles pregam um falso amor. Na verdade, eles não têm amor em suas vidas. E qual que é a mensagem central nessa noite? Que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Então essa será a nossa mensagem central. O amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. E quando falamos em fundamental, vem de fundamento. Por exemplo, uma casa sem fundamento, ela vai desabar. Se ela não tem ali um alicerce bem estruturado, ela vai desabar. Ou seja, se uma pessoa que se diz cristã e não tem amor ao próximo, ali na verdade não há um cristão. Se alguém que se diz crente não tem amor ao próximo, ele é mentiroso. É o que João está querendo dizer. Então nós iremos falar hoje sobre 3 verdades sobre o amor ao próximo. 3M. Já falamos sobre 3S, hoje vamos falar sobre 3M. Primeiro M, mandamento primordial. O amor ao próximo é um mandamento primordial. Vamos ler o verso 7 novamente? Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. João está falando sobre obediência e agora ele introduz a ideia de mandamento. E obediência do quê? De um mandamento antigo que ele está dizendo. Quando João ele fala sobre mandamento antigo, ele não está querendo dizer que é algo ultrapassado, mas sim que é algo que existe há muito tempo e que não era novidade para aqueles crentes. E João, ele diz, olha, eu não estou escrevendo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E João, ele tinha autoridade para isso. Porque os apóstolos, eles tinham autoridade para colocar doutrina para a igreja. Eles tinham revelação do próprio Cristo, como Paulo, muitos ensinos que ele recebeu do próprio Cristo. E ele tinha a revelação e ele trazia novos mandamentos. Mas João, mesmo tendo autoridade para guiar a igreja ali, ele não usa disso. Ele diz, o mandamento antigo, vocês já conhecem, vocês já têm ele. E como João sabia que aqueles crentes sabiam desse mandamento? Por quê? Porque João era o pai espiritual daqueles crentes. João, ele cuidava daquelas igrejas ali da Ásia Menor. E João está dizendo, com o sentido do quê? Olha, isso não poderia ser novidade para vocês. O mandamento do amor não deveria ser novidade para vocês. Eu já ensinei a vocês, eu já instruí vocês. É como se fosse nos dias de hoje. Um crente que já frequenta a igreja há anos e você diz para ele, olha, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E a pessoa fica louco, mas como isso? A pessoa fica perplexa e já está há anos na igreja ouvindo sobre isso. Então, o sentimento de João é isso, mais ou menos isso.
Vocês não deveriam ficar surpresos. Isso não deveria ser novidade para vocês. E João, no contexto, ele está combatendo os gnósticos, que traziam uma nova doutrina, novos mandamentos. Então João diz que o que ele ensina não é algo novo. Aqueles homens estavam trazendo algo novo. João não. Ele volta. Ele volta para o simples evangelho. E qual a semelhança que nós temos nos dias de hoje? Quantos homens aí se dizem líderes religiosos, ungidos do Senhor, que trazem novas doutrinas, que inventam a cada dia conceitos doidos, doutrinas malucas, falam sobre trismo, você tem que trazer o trismo, tem a unção do leão, a unção do riso, a unção do pulo. Nessas igrejas tem a semana da quebra da maldição, é rosa ungida, sal grosso, trazem novas doutrinas, regimes internos. Olha, o homem não pode usar bermuda, ou se for usar, tem que usar não aparecendo no joelho. A mulher tem que ser com 3 dedos abaixo do joelho. E eles trazem novos mandamentos. E João, ele não está fazendo isso. João está voltando à simplicidade do Evangelho. É dessa maneira que João está combatendo a falsa doutrina. Ele volta para o Evangelho, aquilo que ele havia ensinado para aqueles homens. Porque a nossa fé é uma fé simples. Ela não é pobre, ela é rica em sua essência, mas ela é simples. E para combatermos os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos crentes, nós não precisamos ler inúmeros livros de teologias sistemáticos para combater, mas precisamos estar firmes na palavra de Deus, termos contato com as Escrituras, conhecermos as verdades do Evangelho, e isso vai nos fazer a ter força para combater essas heresias, quando estamos firmados nas Escrituras. João diz: retornem à mensagem que vocês ouviram desde o início. Está no final do verso 7. Amado, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. E o que seria esse princípio aqui? Principalmente no Novo Testamento, nos escritos de João, quando pensamos em princípio, início, vem à nossa mente a ideia de princípio de tudo, o início da criação, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vem essa ideia de início. Mas parece que nesse contexto, não é o que João quer falar. Ele está se referindo ao princípio da fé daqueles crentes. Quando eles creram na mensagem que João havia pregado. E ele estava dizendo: retorne à mensagem que vocês ouviram de mim. Em 1 João 3,11, João vai dizer: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Em 2 João, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, João vai dizer também: alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio: amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Então parece que João está falando que ele havia pregado para aqueles crentes, e eles se converteram, e ele está falando dessa mensagem que ele havia pregado. João havia falado do amor ao próximo. Ele havia evangelizado aqueles crentes e falado a respeito do amor ao próximo. Ele não fez como nos dias de hoje, folhetos, às vezes pelo Facebook, mas
Como que João talvez ali evangelizou? Como o apóstolo Paulo, que ia em uma cidade e ficava ali inúmeros dias ensinando para os crentes novos convertidos. E era isso que João fazia, que ele fez com esses cristãos. Então ele instruiu aqueles irmãos, e agora ele está dizendo: eu instruí vocês sobre o amor, sobre a simplicidade do evangelho. Então, para vocês combaterem essa falsa doutrina, vocês devem voltar para aquilo que ensinei a vocês. Vou ler para os irmãos aqui em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do seu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nós vemos aqui que esse mandamento está desde o início, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então é um mandamento primordial. Primeiro, ele é antigo, por quê? Porque João pregou para eles. E segundo, não é novidade, porque já estava na lei de Moisés. Isso comprova a mensagem central, que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Então, nós vemos em toda a Bíblia que nós devemos amar ao próximo, desde Levítico. E nós iremos ver que esse amor, ele fica claro na pessoa de Jesus Cristo. É o qual nós iremos acompanhar aqui mais para frente, no segundo M. Então, o primeiro M, nós vimos que o mandamento do amor, ele é primordial. E qual é a mensagem da pregação? Que amar ao próximo não é opcional. Se nós somos verdadeiramente cristãos, a nossa vida deve ser evidenciada pelo amor ao próximo. Nós passamos pelo teste social. Se nós não importamos com o próximo, isso evidencia que o amor de Deus não está em nós. Então esse é o primeiro M. O segundo M, o amor ao próximo é uma marca distintiva do cristão. Versículo 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Parece que aqui nós temos um paradoxo. João está dizendo no versículo 7 que o mandamento é antigo. E agora, no verso 8, ele está dizendo que o mandamento é novo. Será que há uma contradição? É antigo ou é novo? A resposta é: não, os dois estão corretos. Nós devemos, para entendermos melhor, devemos lembrar o conceito de revelação progressiva. Deus, ao longo da história, ao longo do seu relacionamento com os seus eleitos, ele se revelou gradualmente. Ele não deu a Bíblia completa para Adão, nem para Moisés. E o ápice da revelação foi o próprio Jesus Cristo. Então Deus, ao longo da história, ele foi se revelando à humanidade. E o ápice foi Jesus Cristo. Como diz em Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hoje nós temos o cânon bíblico fechado, temos a revelação completa. Tudo que Deus quis revelar, Ele já nos revelou. Mas essa revelação foi progressiva, foi se dando ao longo da história da humanidade. Porque no Antigo Testamento ainda havia coisas ocultas ao ser humano, a própria realidade da Trindade. Nós vamos entender quando Cristo vem e habita aqui conosco, na forma de homem.
Então nós entendemos mais a Trindade. O conceito de revelação progressiva, isso não quer dizer que substitui o antigo, a revelação antiga, mas complementa. Ela não anula, mas ela explica e especifica algo que estava oculto antigamente. Por exemplo, no conceito de Levítico, o amarás a teu próximo estava na lei, estava no Antigo Testamento. E ela foi se revelando ao longo da história, chegando no Novo Testamento. E agora nós temos uma nova realidade do amor ao próximo. Agora, através da pessoa de Cristo, nós temos novos contornos. E aí, eu faço te lembrar da história do bolinho de chuva. Bolinho de chuva, sozinho é gostoso. Mas ele, com o leite condensado, com o granulado, ele vai ficar muito melhor. Então, nós tínhamos já a revelação do amor ao próximo no Antigo Testamento, mas essa revelação progressiva, ela nos dá agora novos contornos na pessoa de Cristo. Não é uma revolução, mas é algo que complementa e fica melhor para nós entendermos a vontade de Deus. E o texto continua no verso 8. Verdadeiro em Cristo e em vós. O mandamento não pode ser novo em sua essência. Ele não é novo. Mas ele se trata de uma nova realidade em expressão. Jesus, então, ele dá novos contornos ao amor ao próximo. E vamos ver como Jesus ele dá esse contorno. Como Jesus complementa esse amor ao próximo. Vamos ler Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo. Nós temos estudado aqui as bem-aventuranças, você já viu esse texto. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus ele está falando no início ali, amarás o teu próximo. Isso já estava em Levítico, já estava no Antigo Testamento. E como nós já aprendemos, nós vimos aqui que na Bíblia não tem esse termo, odiarás o teu inimigo. Então Jesus, primeiramente, ele está trazendo a interpretação correta, porque eles haviam ali acrescentado isso. Olha, você ame o próximo, mas odeie o seu inimigo. Mas isso não estava nas Escrituras. Era um conceito judaico, uma doutrina ali que eles inventaram e colocaram a palavra de Deus. E, primeiro, Jesus, ele traz a interpretação correta, mas nós vemos aqui um novo contorno em respeito do amor, a respeito do amor. Primeiro, a Bíblia estava falando só sobre o amor ao próximo, e agora Jesus aqui, ele acrescenta e diz, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora nós temos um complemento nesse amor ao próximo. Então, novo mandamento é muito familiar para o apóstolo João e para nós também. Em João 13,34 diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus está dizendo, eu vos dou um novo mandamento. Você já tem o mandamento de amar ao próximo. Mas agora Cristo está colocando um critério. Como que deve ser esse amor? O amor como eu amei a igreja, como eu amei os discípulos, ou seja, um amor sacrificial. Que agora não é por imposição de lei, mas é por uma disposição de darmos a vida uns pelos outros. Não procurando os nossos próprios interesses, mas fazendo em prol dos outros, do próximo. Então isso é o amor ao próximo. É um amor igual ao de Cristo, que se esvaziou, se fez homem, para nos dar a vida eterna. Um amor sacrificial. Um amor que foi até a cruz para nos conceder a salvação. E ele diz ainda que isso não acontece só na igreja, mas que nós também devemos amar os nossos inimigos. Devemos amar os de fora da igreja também. Aquele que vos persegue, aqueles que vos zombam, nós também devemos amar. Mas aí eu te digo, às vezes não conseguimos amar nem o nosso próximo. Devemos a todo dia clamar a Deus, para que Deus venha intervir em nossos corações, para que possamos amar o próximo e amar os inimigos. Porque apenas o Espírito Santo pode fazer isso no ser humano. Mas é isso que Cristo, Ele diz em sua palavra, que o nosso amor deve ser como o dele. Amar o próximo e também amar o inimigo. Então Cristo ele dá um novo contorno a respeito do amor ao próximo. E essa é a marca do cristão. Essa é a marca distinta do cristão, o amor ao próximo. E no versículo 35, fica bem claro, ele diz, nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E como saber se alguém ama a Deus? Se ele ama sacrificialmente. Quando ele demonstra a mesma atitude que houve em Cristo. Um amor sacrificial, que não busca o próprio interesse. Os primeiros crentes da igreja, existem documentos do Império Romano, que o Império Romano ele enviava espiões para as reuniões dos crentes, as reuniões cristãs, para saber o que eles estavam tratando nessas reuniões. Eles seriam ali a polícia romana, né? Em sua época, os investigadores estariam ali infiltrados para saber o que eles estavam tratando nas reuniões. E existem documentos escritos que diziam que esses espiões escreviam que, olha, eu não sei o que eles têm de ameaça para o Império Romano, pois eles se juntam, eles louvam, eles partem o pão, há um amor fraternal entre eles, a oração, a ceia. Nós vemos uma unidade tremenda na vida dessas pessoas. Algo que eles ficavam admirados. E que aquilo não trazia perigo para o Império Romano. Por quê? Porque aqueles crentes tinham um amor sacrificial. Eles se importavam uns com os outros. O que eu vou dizer não é indireto para ninguém, mas às vezes nós já chegamos nessa situação, ou ainda estamos, mas que você possa refletir sobre isso. Se o amor deve ser sacrificial, uns pelos outros, nós devemos nos importar com o sofrimento dos nossos irmãos. Mas muitas das vezes podemos chegar no culto
às 7h29. Aí, às vezes, a pessoa senta no último banco. Nada contra quem senta no último banco. Mas é só para você entender. Ela chega às 7h29, senta no último banco. O pastor encerra o culto. Daqui a pouco você olha para trás, parece um ninja, sumiu. Aquele fumacinho assim, né? Puf, sumiu. Aí, às vezes, o pastor, os irmãos não sabem o nome da pessoa, não sabem onde ela mora, às vezes não lembra nem da fisionomia, porque a pessoa sumiu. Mas como iremos ter um amor que se importa com o outro, se nós não temos comunhão com os irmãos? Então precisamos ter comunhão uns com os outros. E aí, entendemos que o culto no lar é uma grande ferramenta que temos para nos reunir uns com os outros, para conhecer os irmãos, o problema dos irmãos e assim nos sacrificar para ajudá-los. Mas, às vezes podemos não estar tendo esse amor sacrificial, que se importa com o próximo. E João vai dizer que isso é mandamento. Nós devemos nos importar um com os outros. Nós devemos nos oferecer, como o pastor já pregou aqui, que nós devemos nos oferecer a Cristo, oferecer a Deus, em sacrifício. Ou seja, eu quero estar aqui para servir a igreja, para servir os irmãos. E como fazemos isso? Nos apresentando a Deus, nos apresentando à igreja, aos irmãos. Então, se devo amar como Cristo amou, eu devo me importar com o meu irmão. Eu preciso saber as lutas e as dificuldades dele, para assim então poder ajudá-lo. João ele fala, isto é um critério para vocês. Cristo, em João 13, diz que os verdadeiros discípulos amam como o próprio Cristo ama, um amor sacrificial. E aí João está dizendo, ele está aqui combatendo os gnósticos. Olhem para a vida daqueles falsos mestres. Eles têm esse amor sacrificial? Eles se importam com o próximo? E nós sabemos que aqueles homens não se importavam com o próximo, não se importavam. Eles viviam uma vida na libertinagem, viviam suas vidas de sua maneira, diziam que amavam a Deus da boca para fora, mas a vida deles não condiziam com a palavra de Deus. E João dizia que eles eram falsos crentes. E também que o amor não estava evidenciado na vida deles. Então, aqui encerramos o segundo M, que comprova a nossa mensagem central. O amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Vamos ler agora 1 João, capítulo 2, verso 8, a parte B. Pois as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Então, nós entramos no nosso terceiro M. O terceiro M, ele é o nosso modo de vida. O amor ao próximo, ele vai afetar o nosso modo de viver. Toda vez que João ele fala sobre trevas e luz, ele está falando sobre o contraste. Aquele que vive segundo a palavra de Deus, ele vive na luz. Mas aquele que vive a sua vida, talvez possa até dizer que ama a Deus, que conhece a Deus, mas a sua vida é uma vida aprofundada no pecado, não se importa com as coisas de Deus. João vai dizer que é mentiroso e ele está nas trevas. Aquele que não ama o seu irmão também está nas trevas, é mentiroso. Então João ele sempre faz esse contraste entre luz e trevas.
E nesse versículo, quando lemos, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia de que estamos em um tempo de trevas, numa noite escura, vai alta madrugada, mas já vemos o deslumbre do sol. Amanhã já está nascendo. Apesar disso ser uma verdade, parece que isso é uma ideia, que não é uma ideia de João aqui. Isso não significa que você não pode trabalhar à noite, não é isso que João está querendo dizer. Mas se refere ao modo de vida insensível à lei de Deus. Como alguém que não conhece a Deus, alguém que está nas trevas. Então João ele sempre faz esse contraste entre luz e trevas. As trevas da mentira, do erro, elas já estão se dissipando, porque já brilha a verdadeira luz. Ou seja, a verdadeira doutrina, que está em vocês, nítido na vida de vocês. O verdadeiro evangelho, ele dissipa o falso ensino, a mentira, o erro, a doutrina bíblica, que Cristo está no centro. É ela que dissipa toda mentira, todo engano daqueles gnósticos, daqueles falsos mestres. E hoje, muitas pessoas que são eleitos de Deus, são cristãos verdadeiros, têm sido alcançados pelo verdadeiro evangelho. Hoje nós vemos nas redes sociais a propagação do evangelho, do genuíno evangelho. Eu mesmo, quando tive contato com a teologia reformada, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha conhecido aqueles irmãos. Eu vivia em um contexto de igreja que eu buscava a verdade, mas aonde a verdade não estava. Vivia num meio bagunçado, aonde que estavam as trevas. Mas o dia que eu conheci o evangelho verdadeiro, a teologia correta, dos irmãos que vieram antes de nós, as trevas foi se dissipando e foi brilhando a verdadeira luz. Porque João, ele diz, a palavra de Deus diz, que nós devemos ser luz do mundo. E Jesus ele vai dizer que não se pode esconder uma luz. Nós não podemos nos esconder diante dos falsos ensinos, do falso amor, do falso evangelho. Mas nós devemos ser luz diante desse mundo caído, desse mundo que vive no erro. E como ser luz do mundo? É ser como Jesus Cristo. É um modo de vida. Andar como Jesus andou, como vimos na pregação passada. Aí agora devemos amar como Jesus amou, um amor sacrificial, que muitas vezes vai contra os nossos interesses, para amar o próximo. É um modo de vida. Em 1 Pedro 2,11 vai dizer: amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, amar ao próximo é ser essa luz que brilha, que dissipa a mentira, que dissipa as trevas, que dissipa o falso amor. É um modo de vida. E os falsos mestres daquela época não amavam o próximo. Eles desprezavam seus irmãos. Mas João vai dizer: agora a verdadeira luz já brilha em vós e é dissipado as trevas. Porque nós somos refletores da glória de Deus. Se nascemos verdadeiramente de novo, se somos de Cristo, Cristo deve brilhar em nós.
e refletir a glória de Deus. E isso comprova a nossa mensagem central. O amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. E fica uma pergunta. Se aqui é um modo de vida, é o terceiro M, o nosso modo de vida tem brilhado Cristo? Será que o meu testemunho tem dissipado a mentira, as trevas, a falsa doutrina e tem brilhado Cristo? E João vai dizer que isso não é uma opção. Amar ao próximo não é uma opção. E nós temos também um paradoxo, novamente. Porque amar ao próximo trará ódio sobre nós. Os incrédulos, eles irão nos odiar quando nós verdadeiramente amar o próximo. Mas como assim? A gentileza, o amor não gera gentileza? O mundo não vai ficar mais bonito? Não, quando você quer mesmo amar o próximo como Cristo amou o próximo, o que trará a nós é ódio sobre nós. Os incrédulos irão nos odiar, porque foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, em João 3,16, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. O amor ao próximo não é esse amor que nós vemos por aí, que se confunde com tolerância. Olha, você tem que tolerar. A pessoa está aprofundada no erro, e você não pode falar nada, você tem que ser omisso. Esse não é o conceito bíblico de amor, é um conceito mundano, e tem entrado nas igrejas, tem adentrado as igrejas. Um amor que suporta tudo, que não confronta o erro, que não confronta o pecado. É um amor mundano, um amor que vem da filosofia, da mente pecaminosa do homem, mas não vem das Escrituras, não é o amor de Cristo, que Cristo confrontou o pecado do ser humano, e por isso eles odiaram a Cristo, porque Cristo revelou e expôs a maldade deles, e eles o mataram. Eles odiaram a luz, porque a luz revela os seus erros. E hoje ainda as pessoas usam 1 Coríntios 13 para dizer que o amor tudo suporta. Esse não é o amor bíblico. O amor bíblico, ele vai incomodar as trevas, aqueles que vivem no erro. E Jesus é o nosso exemplo. Quando ele esteve aqui, ele demonstrou todo o seu amor. E ele recebeu ódio sobre si. Porque os homens não gostam da luz. Os homens querem viver em seus pecados. Não querem ser confrontados. E Cristo, demonstrando amor, revelou as suas más obras. Por isso, o amor ao próximo vai trazer ódio sobre nós. Mas o amor ao próximo, ele não só demonstra os que estão no erro, a luz não mostra apenas que as pessoas estão no erro, mas a luz também, ela é uma solução de quem está nas trevas. Ela é o remédio. Aquele que se encontra nas trevas, ele tem o remédio, que é a luz, que é Cristo, quer se dobrar diante dele. Isso muitas das vezes pode custar nossos amigos, um trabalho, a nossa família. O próprio Jesus diz que ele traria espada no meio da família, de uma casa. Um se levantaria um contra o outro por causa do seu nome.
Mas João vai dizer, o amor ao próximo não é opcional, é mandamento. Vamos ficar de pé? Que nós possamos amar a Deus, amar ao próximo, como o mesmo amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor que se importa com o próximo. Será que estaremos dispostos a viver esse amor? Que possamos a cada dia sermos moldados à imagem de Cristo, que o Espírito Santo nos capacite a amar ao próximo, a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem, porque aí então seremos chamados de discípulos de Cristo.